Oi, eu sou o Henri, nesse canal eu mostro para vocês a realidade do pobre investidor e já faz um mês que eu estou investindo na Bolsa de Valores comprando ações e fundos imobiliários e não, eu ainda não invisto em criptomoeda porque na minha opinião e de muita gente, para investir em criptomoeda você precisa ter o quê? Muito dinheiro guardado, afinal criptomoedas precisam ficar um bom tempo guardado lá e criptomoeda, falar para você, serve numa reserva de emergência aí para tu fugir do governo. Brincadeiras à parte, mas criptomoeda, na minha opinião e de muita gente, já tem que ter um monte de dinheiro guardado lá, porque às vezes ela fica um tempão lá no fundo, daí que ela dá uns estouro para você vender. Criptomoeda você só vende quando ela sobe, compra, é uma coisa bem mais complicada do que ações. E eu, por enquanto, prefiro não ter, pois eu não tenho dinheiro suficiente para investir. E uma das coisas que a gente escuta muito pela aí pela internet são os coaches de investimento, falando que é muito fácil você ficar milionário, é só você cortar os gastos. E é nesse vídeo que eu vou falar para vocês os cortes que eu fiz, os cortes que eu estou fazendo, para te falar a verdade. E tem mais umas coisinhas que eu vou cortar ainda, mas ficarão para os próximos vídeos, porque eu estou cortando aos poucos, porque tu cortar muito de uma vez, muito corte de uma vez, tu já sente a diferença. Esses pequenos cortes que eu fiz aqui, meu irmão, que eu tenho anotado para você, já fez uma grande diferença na minha vida, que eu já estou sentindo falta. Eu fico me coçando para gastar o dinheiro. Obviamente eu já aproveito, taco tudo para corretora, para não perder nada. Para quem se pergunta, eu estou usando a Nuinvest, uso tudo no Nubank, porque não me incomoda muito, porque eu tenho conta do Nubank e gosto dela. E todas as minhas contas que eu tenho para receber, eu recebo tudo pelo Nubank. Assim facilita muito. Vamos lá. Primeiro corte que eu fiz, e foi um dos cortes que eu mais senti falta, uns cortes que assim, eu me coço todo santo dia para gastar, porque era um vício diário que eu tinha numa coisa que eu fazia literalmente todo santo dia, que é tomar café em padaria. Mas só de falar que eu já tô sentindo saudade. Eu tenho um vício que é um vício em energético. Eu sou viciado em Monster. Eu tenho umas 50 latinhas guardadas aqui em cima da minha geladeira, da minha coleção. Isso começou a me trazer alguns problemas de saúde. Junto com os monstros, tem outra coisa que eu sou viciado, que é o quê? Coxinha de frango, pão, requeijão. Nossa senhora, eu vou falar pra você, tinha vez que eu moro do lado de uma padaria, aqui uns 200 metros de uma padaria. Eu vinha na padaria comer, mas não vinha aqui em casa. Tipo assim, eu tava literalmente do lado da minha casa e não vinha comer pra comer na padaria. Eu gastava 10 reais de um energético e as duas coxinhas davam mais ou menos 20 e poucos reais. Eu gastava uma média de 30 reais todo santo dia. Nesse começo que eu tô investindo, eu falei, caramba, velho, eu gasto 900 reais por mês em café, porque tu fala, pô, 20, 30 reais ali todo dia, tu paga ali 10 pila, 15 pila, 20 pila, essas pequenas notas, você não sente a diferença. Uma outra coisa que eu fiz que eu gastava bem pouquinho aqui, porque eu gastava uma vez na semana, que eram 50 reais aqui, que eu vou falar mais pra frente, também você não sente diferença. Mas tu vai somando no total, tu pensa, caramba, 9 mil reais por ano. E eu era todo dia, tá? Eu trabalho como Uber, pra você que não sabe, então eu tomava o cafezinho da manhã aqui em casa, pegava, saía quando dava o meio-dia, era o meio-dia que eu falo café, mas era o meio-dia que eu ia comer na padaria. Além de vir em casa comer meio-dia, eu ia ali comer na padaria. E muitas vezes eu tava aqui, do lado da minha casa para comer. Então não é tipo, ah, eu tô muito longe. Não. Eu moro numa cidade pequena, 15 quilômetros de um lado do outro, você passa a cidade. Normalmente eu tava sempre aqui próximo da minha casa, próximo do meu bairro. Às vezes eu tava duas, três ruas para baixo, duas, três ruas para cima. Preferia passar na padaria. Eu vinha da onde eu tava até na padaria do lado da minha casa e não gostava. E isso aí vai me ajudar bastante. Porque você pensa, pô, parece pouco 30 reais por dia, mas quando tu faz a somatória grande, vai dar um grande gasto. É isso que eu fiz. Eu peguei os cortes que me ajudavam também na minha saúde. Por quê? Porque quando eu tô comendo energético, comendo coxinha, comendo besteira e não comendo a comida de sal, eu subi muito de peso. E agora eu tô fazendo academia, tô fazendo musculação. Tô querendo ficar aqui, ó. Ó. Bodybuilder. Olha o tamanho do braço do pai. Já tô com 45 mil de braço, hein? Tá formando até o bíceps. Brincadeiras à parte, vamos para o próximo gasto. Que aqui foi um gasto grande na questão de monetariamente de uma vez, mas no total ainda é menos do que o da padaria. É uma coisa que a gente sente muita falta porque era um vício em família. O meu vício eu consigo me controlar. Mas daí o outro vício tem que controlar eu, tem que controlar minha esposa, tem que controlar meu filho, tem que controlar minha sogra, tem que controlar todo mundo. Porque já era um vício em família, são mais pessoas para se controlar, então se tornou mais difícil, que é o quê? iFood, basicamente lanches final de semana. Eu falei iFood só um modo de dizer, né? Por quê? Porque eu ia na padaria, pegava uns bolos, a gente ligava nas lanchonetes que a gente tem conhecido aqui perto, pegava os lanches de lanchonete, ligava, mandava WhatsApp nas padarias que tem mais desconto às vezes do que no iFood, ou quando a gente queria comer uma coisa diferente, pedia no iFood que tava com algum desconto, a gente ia lá e falava, vô, na lanchonete ligando lá tá 150 uma pizza, por exemplo. Mas no iFood tá com esse cupom aqui que você compra por 130. Daí a gente pedia no iFood. E era todo final de semana. Eu coloquei aqui uma média de 150.
mas às vezes tinha coisa que a gente gastava mais. Por exemplo, tem um combão de frango que eu adoro aqui da minha cidade, que é uma rede específica aqui da minha cidade, que custa R$ 220. Nossa senhora, é o melhor frango da minha vida! Eu vou falar pra você, eu era viciado nesse frango, chegou uma época de eu estar pedindo 2 vezes na semana. Eu coloquei essa média de 150 chutando baixo, pra mim também não extrapolar aqui, pra gente não falar que tá economizando um monte, mas não chega em tudo isso que a gente tá economizando. Dois gastos bons pra saúde, vocês já notaram? Padaria, o energéticozinho que tava ferrando com o estômago, as coxinhas ali com as gorduras, o negócio todo. E os lanches também, que aquelas gorduras, vinha com Coca-Cola. São gastos que melhorou a minha saúde. Não era nem tanto pelo dinheiro esse gasto aqui. Isso aqui já deveria ter sido cortado há muito tempo. Porque eu sou asmática, eu sou alérgica a remédios. Já vi um pobre, só faltava ser alérgico ao ovo. Pobre que é alérgico a remédio, pobre fica doente vai tomar o quê? Um dipirona para paracetamol. Eu tenho alergia mortal a dipirona e a paracetamol eu tenho uma intolerância gigante que eu fico todo inchado, todo cheio de coceira. Eu tenho alergia, às vezes até alguns, né? Não são todos. Alguns, como é que se chama o nome quando é antialérgico? Eu ia falar o anti-remédio. Eu tenho alergia a antialérgico. Você já viu um ser humano alérgico a um antialérgico? Quebra com a minha vida. Então eu tô tendo que cuidar da minha saúde, porque quando eu ficar idoso, apesar que a câmera tá sendo bonzinha comigo, ela não tá pegando tanto meus cabelos brancos, né? Mas quando eu ficar idoso, eu não vou poder tomar remédio. Então por isso que eu tô tendo que começar a cuidar da minha saúde à força. Eu tô correndo 6 km todo santo dia asmático, tô suando igual um porco, mas tô cuidando da minha saúde. Outro gasto aqui também que entrou no cuidar da minha saúde foi com Uber. Cara, eu não sabia, mas eu gastava muito com Uber. Tá aqui uma média que eu olhei do mês passado, que foi no mês passado, não, retrasado, que foi antes de eu começar a economizar. Mês passado foi quando eu comecei a investir. Tava uma média de 250, R$ 200 por mês de Uber. Por quê? Eu moro um quilômetro e pouco do mercado. Eu falava, pô, vou no mercado. Normal, todo mundo faz isso. Chama Uber, vai ter no mercado, fala, pô, R$ 6, R$ 7, uma corridinha, 5 pilas, às vezes dava uma corridinha ali fora do horário de pico, pegava bem cedinho, com os descontos da Uber, fala, pô, 5 pilinha, pô. Toma ali, 5 pilinhas, 5 pra ir, 5 pra voltar. Gastou 10. Ia no shopping, por exemplo, é uma coisa que a gente faz bastante, que era um dos gastos mais recorrentes na Uber que a gente tinha. Daqui até no shopping eu sei de cor o quanto que dá, tá? Dá 20 pra ir, 19 pra voltar. Era uma média sempre, ou 19 pra ir, 20 pra voltar. Mas era 20 pra ir, 20 pra voltar, vamos arredondar pra ficar mais fácil. Sendo que a passagem de ônibus é 6. Eu moro a 15 minutos do shopping. Só que 15 minutos de ônibus, tá? Por quê? Porque na minha cidade tem faixa exclusiva de ônibus. Da onde eu moro até pra frente do shopping, até quase do outro lado da cidade. Então o ônibus vai diretão. O ônibus não pega trânsito, o ônibus não pega sinaleira, o ônibus não pega rotatória. É uma faixa exclusiva, ele pega rotatória e sinaleira, tá? Mas o ônibus passa sempre direto, porque ele não precisa ficar seguindo o trânsito dos carros. Então o ônibus vai direto assim, ó. Zum, que nem um foguete. Ele vai literalmente em 15 minutos daqui de onde eu moro até no shopping. Eu pegava Uber, às vezes demorava mais de Uber nos horários de pico, porque ficava preso no trânsito, do que de ônibus, entendeu? De R$ 6 para ir voltar, 6 para voltar, 12. De Uber e voltar, 40. Olha a economia que eu fiz. E uma outra coisa, que isso aqui já é um gasto meu, mas pessoal, que eu já deveria também estar fazendo há bom tempo e que muita gente deveria fazer. Eu até postei um short aqui no canal, você deve assistir aqui na nossa aba Shorts, que eu posto bastante conteúdo para vocês na nossa aba Shorts, que foi na gasolina. A gasolina é o que eu menos economizo, mas já entra ali naquele famoso de grão em grão. A galinha enche o papo, eu economizo uma média de R$ 10 por semana. Isso aí eu tenho 100% certeza que é de 10 a 12, porque eu calculo. O que eu fazia? Ia abastecendo, tá com pouca gasolina, para em qualquer posto e abastece. Tem posto que é mais barato, tem posto que é mais caro, mas a média é de 10 centavos para mais ou para menos. Eu comecei a olhar, tem uns postos que você baixa o aplicativo, tem outros postos que você só dá teu CPF e faz um cadastro. Eu economizo 25 centavos por litro agora cada vez que eu abasteço a minha moto, porque eu só abasteço em um posto. Eu moro de um lado de um posto que não tem desconto nenhum, atualmente que a gasolina na minha cidade está R$ 5,99, porém eu ando 1 km a mais, que já é na direção que eu vou trabalhar, então eu não estou andando a mais. Muita gente vai dizer, mas você andou a mais, gastou e depois vai voltar e gastar de novo. Não, já é na direção que eu vou, ele está no caminho que eu vou, então eu vou para aquela direção querendo ou não. Para mim trabalho tem que sair para lá querendo ou não, porque eu moro do outro lado, já vai para outra cidade, então dificilmente eu vou para lá, então eu sempre vou naquela direção, onde eu simplesmente dei meu CPF, fiz um cadastro e ele é 25 centavos mais barato do que todos os postos e tem uma gasolina muito boa. Tem outros gastos que eu vou cortar, mas eu estou cortando aos poucos, vou trazer mais esses gastos para vocês assim que eu fizer esses gastos e testar. Isso aqui são cortes efetivos, cortes que funcionaram, que muita coisa a gente tenta cortar, depois a gente corta e fala, realmente não dá pra cortar esse negócio, a gente é obrigado a viver com ele. Não tem como eu cortar onde é que eu moro. Água, luz, são cortes que você não tem muito controle. Todos esses cortes aqui eu tenho 100% de controle.
Deixe seu like, inscreva-se aqui embaixo no canal, ative o sininho de notificação, opção todas para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com os amigos que nós estamos em busca de monetizar o nosso canal, que infelizmente nós ainda não somos monetizados, faltam aí umas 3.000 horas assistidas. Então pega e assiste esse vídeo aqui tudo de novo, compartilha com seus amigos e deixa o vídeo rodando aí no celular para ajudar nós a ter horas assistidas. Eu sou o Henri, eu vou ficando por aqui, eu te encontro nos nossos próximos investimentos. Tchau!